Nós, no Ministério de Louvor, tivemos um encontro. Não vou falar reunião não, né? Que reunião é B.O., como diz o Rafa na sexta-feira. E nós precisamos ter dentro de nós, gente, meus irmãos, uma consciência do que nós estamos fazendo aqui. De quem somos nós, do que é isso daqui. Nós não estamos aqui para uma mera reunião social, porque nós nos identificamos, nós estamos aqui por causa do Senhor. E eu queria que a gente tirasse alguns poucos minutinhos para orar, para que isso estivesse incutido em nós como igreja. A igreja do Senhor tem que se reunir para engrandecer o Senhor, para exaltar o Senhor. Nós somos a manifestação dele nessa terra, lá fora e aqui dentro. Então eu quero te convidar a orar, falar para o Senhor: Deus, nós vamos cantar essa canção, vim para te adorar. E não é vim hoje aqui nessa manhã, eu vim ao mundo, eu nasci para engrandecer o Senhor. A nossa existência tem que ser para engrandecer o Senhor. A gente falha, com certeza, eu falho sim, every day. Todos os dias estamos falhando, every day. Mas se não for para engrandecer Ele, se não for para adorar Ele, nada tem sentido de ser. Então nós queremos realmente que isso esteja vivo dentro de nós como igreja. Que não seja só pela nossa identificação como irmãos, como amigos, como família, mas pelo Senhor. Porque Ele tem tanto para fazer em nós e através de nós. E a gente não pode negligenciar o amor dele sobre nós. Oh Senhor Jesus, nós afirmamos aqui nessa manhã, Pai, Deus, que queremos, Deus, realmente agradar seu coração. Que queremos realmente, Deus, Senhor, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, viver, ó Deus, para te servir. Viver, ó Deus, Senhor, com os olhos em Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos ao Teu Santo Espírito nessa manhã, Pai, que o Senhor tenha liberdade em nós, que o Senhor tenha liberdade em nós de se mover neste lugar, de se mover, Deus, Senhor, que nossa mente, ó Deus, se abra, ó Deus, neste momento, e o nosso coração se renda a Ti, Jesus. Oh Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque realmente não há outro que seja digno de exaltação. Não há outro, ó Deus, que possa, Deus, nos dar plena satisfação senão o Senhor. Oh Deus, em todas as circunstâncias, ó Deus, às vezes adversas, ó Pai, nós sabemos que nós temos um refúgio em Ti. Nós sabemos que em Ti nós encontramos paz, nós encontramos vida. Oh Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, a Sua palavra fala que esse desejo de adorar também vem do Senhor. Então eu peço ao Senhor agora, Deus, Senhor, sobre nós como igreja, que o Senhor, ó Pai, gere essa santa fome em nosso coração, esse anseio ardente, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença.
Senhor, não só hoje aqui, Pai, mas ao longo deste ano. Ó Deus, que o Senhor nos faça despertar com saudades de Ti. Que o Senhor nos faça despertar, ó Deus, Senhor, desejando Te ouvir, Pai. Oh Deus, que realmente todas as nossas fontes estejam no Senhor. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
gratidão. Nele as suas palavras de gratidão antes de passarmos para outro momento. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Oh Deus, nós viemos para Ti, Senhor. Oh Deus, nos ajude a ter essa constância no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que estejamos sensíveis a Ti, Senhor. E a Tua voz, Tu és tão maravilhoso, tão maravilhoso. Vim para adorar-Te, vim para cantar, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, vamos trazer a casa do Senhor. Não para homens, mas realmente para contribuir com a nossa casa. Amém? Esse mesmo coração, siga exaltando a Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Alegria.
nessa manhã. Achei uma reunião muito legal aqui da galera que Não está é no ponto. Não é reunião. ponto. Uma galera. Obrigado, pode deixar aqui, obrigado. Nossa. E eu confesso para vocês que algumas coisas, por esse primeiro dia do ano, eu queria que a gente trabalhasse, que a gente conversasse, pode chegar na frente, pode parar, pode interromper, pode fazer pergunta, pode fazer observações nesse papo nosso pela manhã. Pode já abrir uma frase do bom Paulo aqui. O silêncio diante do mal em si mesmo é o mal. Deus não nos dará por inocente. Não falar é falar. Não agir é agir. Isso aqui é uma frase do Dietrich ou Ralph Bonhoeffer, o capelete me corrigiu, é Bonhoeffer. Eu queria falar de algumas coisas nesse nosso primeiro encontro teológico, o nosso primeiro café teológico do ano, que tem a ver com a nossa realidade. E eu acho que talvez eu percebo que nós precisamos de entender quem nós somos. Eu acho muito legal esse negócio do Espírito de Deus, de como a Raquel nos conduziu hoje e como, sem nos comunicarmos, tudo que ela falou tem a ver com a discussão que eu proponho nessa manhã para a gente. Eu já até falei sobre o que eu vou falar de outra forma essa manhã, porque eu queria falar sobre algo que nós olhamos sempre, mas nós não percebemos, e que está aqui na nossa casa. Eu queria que a gente discutisse sobre cada plaquinha que está espalhado aí na casa. Porque isso tem a ver com o que a gente quer viver como igreja. E na nossa reunião essa semana, no final do nosso encontro, gostei desse negócio do encontro, o Rafa trouxe esse negócio, né? No nosso encontro dessa semana, eu notei que a gente não lê. Eu notei que talvez a gente ache que essas plaquinhas foram para ficar bonitas, mas elas têm a ver com a nossa identidade, com aquilo que a gente quer ser. Por isso que ele fala de muita coisa, fala de palavra aqui em cima, fala de arte, louvor. Por que eu fiz questão de colocar arte? Porque para a gente poder abrir o nosso leque para outras expressões artísticas, além da música, a gente poder ter nossa casa para ter um sarau, para ter outras coisas. Né? A gente está começando a imaginar algumas coisas. Né? Nas férias eu mandei um zap para a galera jovem, para a gente pensar no negócio jovem para o ano de 2020, mas assim, bem diferente do convencional. Jovens, eu vou chamar jovens adultos, porque se falar assim, põe jovens adultos, eu tá bom, gente. E jovens não é só não é solteiros, são jovens, assim como eu. Quem leu a cartinha que eu entreguei no final do ano? Aí eu falei, jovens como eu, não como aquela pessoa que vocês imaginaram. Aí eu sei que cada um imaginou uma pessoa. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso, mas que a gente discutisse, que vocês também tivessem a abertura para perguntar, para a gente conversar. E aí não só eu, mas outros aqui podem responder e a gente pudesse conversar. E a primeira coisa que eu queria falar, um tema que é importante para nós, e depois isso está espalhado aqui embaixo, é mesa. Eu tive um menino essa semana, veio buscar os richôs e as cadeiras que nós alugamos para o final do ano. Aí ele começou a ler e falou assim, nossa, que legal! O que é isso? Eu falei, não, isso aqui tem a ver com a nossa identidade. Quem que fez? Nós mesmos. Isso aqui tem a ver com a nossa experiência. Como aconteceu do nosso encontro, a galera falou assim, então a gente podia começar a compor. Eu falei, legal, gente. Vamos começar a cantar realidades nossas. E eu não estou falando que a gente tem que cantar só música que saia daqui, mas eu acho legal compor, ter música que tem a ver com a nossa realidade, que tem a ver com o que a gente vive, que tem a ver com o que a gente sente. Isso é legal. Sem pretensão de fazer algo para fora, é para dentro. Se abençoar alguém lá fora, beleza, mas não é gravar CD lá. Não, é cantar música e cantar outras canções. Isso é muito legal. E a primeira coisa que eu queria falar é de mesa. Mesa, e eu coloquei aqui, ó. Está na nossa plaquinha, mais que uma palavra para nós, um conceito, uma forma de viver. E o que é mesa para nós? Mesa tem a ver com partilha, igualdade, fraternidade, comunhão, cura. Por que eu coloquei essa palavra cura? Porque a cura só acontece nas relações que há sinceridade, que há abertura, que a gente pode falar
o que está no nosso coração, como a Raquel colocou no nosso encontro, com todo respeito pelo outro, e a gente põe isso para fora. E eu usei para essa questão da mesa um texto que para alguns talvez não tenha muito a ver, que é Lucas capítulo 7, do versículo 35 a 38, que é quando a mulher chega e lava os pés de Jesus na mesa. E aquele lugar que aquela mulher estava, não era um lugar que ela deveria estar pela cultura. Na verdade, ela foi para aquela casa, o texto lá da mulher, você sabe, né? Lavou os pés de Jesus, ela foi para aquela casa e ela estava do outro lado da sala, porque ela não podia estar na mesa. Por que ela não podia estar na mesa? Porque a mesa era para os convidados de honra. Aquela mulher, além de ser mulher, naquele tempo não se aceitava, não tem como lembrar o caso lá da Maria, ela ainda era considerada uma mulher abaixo das outras mulheres, como se existisse isso no projeto de Deus. No projeto de Deus não tem ninguém abaixo de ninguém. Então aquela mulher, quando ela vê, e aí eu acho legal o que eles dizem, quando ela vê, e eu vou usar uma palavra, espero que vocês possam entender, quando ela vê o descaso que fizeram com Jesus, isso é muito legal. Por que ela chora e por que ela se aproxima de Jesus? Você acha que ela já tinha se entregado a Jesus, então que ela foi, porque ela viu algo que é precioso. Mas quando ela viu o descaso que tinha acontecido com Jesus, do pessoal não beijar Jesus, ou seja, cumprimentá-lo na porta, e do pessoal não lavar os pés de Jesus, ela vai à mesa para fazer isso. Uma coisa linda. Ela fala, não pode fazer isso com Jesus. E Jesus nos ensina, lá em João, que a gente não pode fazer isso com ninguém. Aí Jesus eleva o negócio. Se aquela mulher não pode fazer isso com Jesus, se aquela mulher fez com Jesus, Jesus chega assim, é isso que vocês têm que fazer. Porque a Bíblia fala que eles estavam ali na ceia. Eles estavam na ceia aonde, gente? Na mesa. O que Jesus faz? Jesus tira a toalha, fica mais baixo do que esse, lava os pés da galera, lava os pés dos discípulos, dos apóstolos. E aí o que ele faz? Ele fala assim, é isso que vocês têm que fazer. Mesa é esse lugar. Mesa não é um lugar onde a gente julga, mesa é um lugar onde a gente acolhe. E existe correção no acolhimento? Lógico que existe correção no acolhimento. Não existe julgamento. Porque correção é para colocar a pessoa no rumo certo. Agora, julgamento sempre diminui o outro e aumenta quem julga. Porque quem julga se põe na posição de que está sempre correto. Agora, acolhimento não. Agora, o ferro com ferro que se afia, não. Então, para nós, mesa é importante. Por que nós temos como símbolo da mesa a gente come junto no final dos nossos encontros? Por quê? Porque aquilo lá é um símbolo do que a gente busca viver no Senhor. E lá não tem nem primeiro nem último. Lá não tem diferença nem de criança, nem de mulher e nem de homem. Como acontece com outro símbolo da mesa, é importante que a gente celebre aqui na comunidade, que é a ceia do Senhor. Por que aqui na ceia do Senhor as crianças tomam a ceia? Porque é mesa. Porque você não tem filhos, você não tem menos filhos. Não tem gente que é menos filho de Deus. Não tem gente que é menos. Não, aí você fala, você não pode tomar a ceia, você não é da igreja. Não. Se criança não faz parte da igreja, ela não pode sentar à mesa. Isso. Então, mesa para nós tem muitas implicações, e por isso que é importante nós daqui, de repente, sabermos essas frases, porque isso nos constitui. Esses quadros que estão espalhados revelam quem nós somos, ou o que a gente busca ser no Senhor. Mesa para nós é o lugar da igualdade. E o legal na mesa, é muito legal isso, porque na mesa, sentados na mesa, quase a maioria de nós é do mesmo tamanho. Você pega, por exemplo, a minha sogra. Não vou pegar a minha sogra, não. Quem que eu vou pegar? Adivinha? Bem feito. Nosso baixista. Agora olha para você ver o Reginaldo. Ele está até colocado um pouco mais alto ali para melhor. Mas olha o Reginaldo e a Raquel. Não. Sentados na mesa, a diferença é menor. Isso é muito legal, não é? Agora fica em pé, Reginaldo.
Edinaldo, por favor, fique em pé. Isso. Aqui, E pé em cima da cadeira. Olha que coisa. E ela tá de salto de 10 centímetros. Rasteirinha. Isso. Pode sentar, obrigado. Já viu como é que aumenta a diferença? Por isso que quando a gente estava discutindo aqui, sobremesa para nós, aqui a gente tem ordem, aqui pode ter autoridade, mas aqui não pode ter autoritarismo. Porque se a autoridade é constituída por Deus, quando essa pessoa de autoridade age com autoritarismo, Deus está falando assim, pode tirar porque não é meu não. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Na mesa a gente aprende que o Jesus que tinha autoridade lavou o pé de todo mundo. Em Mateus nós aprendemos que Jesus fala assim, entre vós não será assim, porque aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Eu acho fantástico esse texto. Esse texto vem logo após uma discussão que a mãe de Tiago e Filipe, né? Um desses aí chegou para Jesus e falou, Senhor, quando o seu reino estiver formado aqui, põe uma filha à direita e outra à esquerda. É Jesus. Conversa e depois ele entra nesse texto. Porque entre vós não será assim. Porque na mesa do meu pai, na mesa do banquete que meu pai tem preparado, e um dia a gente pode estudar isso aqui um dia sobre o banquete messiânico e a ceia do Senhor que prefigura esse banquete, na mesa do Senhor todo mundo é igual. Porque na mesa do Senhor, inclusive, quando a gente está sentado, e aqui a diferença sentado, imagina que na época deles o lugar era mais baixo, aí que a igualdade reinava. Por isso que a mulher não podia sentar, porque para eles a mulher era menor. Por isso que a criança não podia sentar, porque para eles a criança era menor. Mas na igreja constituída por Jesus, pode vir criança, pode vir mulher, pode vir leproso, pode vir pecador, tem lugar para todo mundo. Isso é muito lindo. Esse tipo de espiritualidade é a espiritualidade cristã. É a espiritualidade que a gente reconhece a autoridade de Deus na pessoa a partir do dom que Deus deu à pessoa. Tem gente aqui que toca, tem gente que não toca. Então quem tem autoridade para tocar? Agora, quando ele tem autoritarismo, em geral, é errado. Quem tem autoridade para cantar? Não, todo mundo vai cantar um louvor. Querido, você é desafinado, nós temos que fazer uma aulinha para poder afinar. Por quê? Porque aqui na frente, na mesa, a gente precisa de alguém que tenha, pelo menos, afinação. Eu falo assim, não, mas a gente canta para Deus, tudo bem. E aí a gente estava conversando aqui, por exemplo, uma coisa que é importante. Nós devemos, quando eu coloco canto para Deus, não, Deus não precisa. A gente canta para o pessoal aqui também, quer dizer, e principalmente, e a Bíblia fala assim, quando você fizer um desses pequeninos, aí que vocês estão fazendo para mim. Não, porque eu estou cantando, aí a gente fecha o olho e não está nem aí porque está passando para a igreja. De repente está na hora de parar, tu fala assim, vamos orar, eu preciso orar, vamos falar com Deus, vamos. O pastor pode já começar a pregar, porque hoje é 2 músicas que não dá. Ah não, hoje vai ser só louvor, porque precisa ter, existe alguma coisa que vai acontecer a partir do que Deus está movendo. Essa sensibilidade a gente só vai ter quando a gente se enxergar do mesmo tamanho. E se enxergar do mesmo tamanho não é diminuir o outro, é reconhecer a autoridade que Deus deu na vida dele. Mas entender que ele tem que usar essa autoridade sem autoritarismo. Por isso que para nós mesa é importante. Por isso, para nós, esse conceito de mesa, a palavra de mesa é mais do que um conceito. Para nós, é uma forma que a gente quer viver. E a gente não quer viver só aqui. A gente quer viver na nossa casa, a gente quer viver com os nossos filhos, a gente quer viver no nosso trabalho. Por que vocês são diferentes? Porque a gente tem um negócio de mesa lá que faz que a gente deixa o Espírito trabalhar e isso está transformando a gente. Mesa. Alguém falar alguma coisa, pode discordar, pode. Nada, não está tranquilo? É isso. Então vamos lá. Outra coisa que eu acho fantástico, baseado lá em Efésios 4,16, corpo é ajustado. Ministério, serviços. Isso aqui é importante. E na nossa plaquinha está escrito, é o que traz vida orgânica ao corpo, onde cada um se abre para ser, onde cada um se abre para ser, é o que traz vida orgânica ao corpo, onde cada um se abre para ser bênção na vida do outro e na comunidade ao seu redor.
O que o ministério e serviço nos fala? E aí, lembrar, é o que traz vida orgânica ao corpo. O que é vida orgânica? É o que faz a comunidade funcionar, onde cada um serve a Deus com o que é e com o que tem. E aí nós vamos reconhecer as autoridades. Nossa, essa irmã no louvor. Nossa, esse irmão nisso aqui. Nossa, esse irmão naquilo ali. Lembra que tudo parte da onde? Parte da mesa. Primeiro que temos que entender. Todo mundo. Lá fora pode até ser que haja diferenças. Lembrando aí o comentário ao Galo que é história. Lá fora pode até haver diferença, mas quando a gente se reúne como igreja para nós não. E aí a gente reconhece no outro que você serve a Deus com o que você pode e com o que você tem. Tem gente que vai dar mais dinheiro porque tem mais dinheiro. Que falar dinheiro. Tem gente que vai dar menos dinheiro porque tem menos dinheiro. E qual o dinheiro que entra com maior valor? Nenhum dos dois. Tem gente que vai estar no louvor, talvez você tenha vontade, aí você fala assim, eu quero cantar. Aí você vai fazer um teste lá com o André Farnil, bacana, vai dar para você cantar. É tranquilo, você vai só fazer vamos fazer uma orientação com alguma coisa, porque agora não dá para você jogar o microfone, senão você vai desafinar todo mundo. Mas você tem outro dom e outro talento que é tão importante quanto. Isso é muito legal. A gente estava, como igreja, a gente precisa saber que a igreja só funciona quando cada pessoa se entende participante e doa o que tem e o que é. É doar o que tem e o que é. Então você tem que dar tudo aqui, partir desse negócio de fatalismo, não. Mas o que tem e o que é. E uma coisa que a gente precisa de ter, compromisso. Compromisso com o quê? Com a instituição não, com o outro. Então eu sempre vou buscar fazer o meu melhor, sabe por quê? Porque eu quero abençoar o outro e ser abençoado pelo outro. Isso é comunidade. Nós vamos errar, nós vamos de vez em quando ter uns puxões de orelha, isso é legal, inclusive que nos faz crescer. Como a gente estava conversando no nosso encontro, e eu tenho gente que vai lá em casa da comunidade, não, eu acho que aquilo não foi legal, acho que aquilo lá tal, eu acho que aquilo lá demorou demais. Você acha que eu acho que eu falo bacana? Porque está todo mundo lutando pelo mesmo propósito. Nós queremos, como diz o texto de Efésios, edificar o corpo. O corpo é edificado a partir de quem? A partir da gente. Porque Deus usa pessoas. De quem que edifica o corpo? Nós. Usados pelo Espírito de Deus, direcionados pelo Espírito de Deus. Mas quem que Deus vai usar? Pessoas. Isso é importante para a gente entender. Por isso que às vezes quando o pessoal não vem, e um amigo Enéas fala comigo assim, igreja é assim mesmo. E eu fico muito nervoso, chateado, pergunto com minha esposa. Aí ele fala assim, mas igreja é assim mesmo. Eu falei, não pode, porque a gente tem que pensar no outro também, na edificação do outro. Talvez a palavra vai ser ruim, talvez no dia, eu vou falar o nome do amigo que vai entender. O André desafiou demais, aí ele fala assim, eu sei que eu desafiei, mas ele continua porque não dá para parar com o desafio. Talvez erramos ali na mesa de som, mas às vezes, nesse encontro, porque encontro é isso, nos encontros é que os milagres acontecem. Amém. É nesse encontro, lá embaixo, na hora do café, que você recebe um abraço, você fala, nossa, Deus fez algo maravilhoso essa semana. É nesse encontro que muitas vezes acontece, como nós tivemos testemunhos aqui, de um irmão que está passando por um período difícil e recebe um WhatsApp, que para você é uma coisa simples, mas nesse encontro, a distância que a irmã falou, nossa, aquele dia foi... Então, por isso que é importante o seu serviço. E aí nós precisamos de recuperar algo que a igreja perdeu, que é a questão da mordomia. Tudo que eu tenho é do Senhor. E se é do Senhor, é para servir o outro. E também me serve. É por isso que para nós, um conceito que a gente desenvolveu, que ficou claro entre nós, é quem vem aqui, entrou aqui, não vai embora a pé, a gente vai deixar em casa. Porque se você tem carro é para servir. Você ainda pode aproveitar, você pode ir na praia, você pode passear, você pode ir no cinema, você pode ir no teatro e tal, mas você também pode servir o outro. Então por isso que o ministério e serviço é importante para nós. Uma palavra que está ali, palavra. Queremos que Deus se comunique conosco também por meio da Bíblia. E eu sei que isso aqui às vezes assusta. Por quê? Porque Deus comunica conosco de várias formas, de muitas maneiras, como o escritor fala. Se comunica através da natureza, aí nós vamos pegar lá, né? Nosso filósofo vai estudar lá o utomismo e o Agostinho, né? Um vai trabalhar uma forma da teologia natural, o outro vai falar outra forma, mas Deus comunica através da natureza. Deus se comunica através de um outro, e o outro é muito importante porque
Nós temos o problema de achar que Deus não pode falar conosco através até da repreensão ou do abraço. Então, para nós, e esse momento da palavra, inclusive falada aqui, é importante para a gente. E é importante que a gente comece a repensar o que a gente faz quando a gente está escutando. E aí eu preciso de tecer um elogio a uma pessoa que eu acho que eu admiro demais, que é o Walter. Alguém conhece o Walter aqui? Quem conhece o Walter aqui? Vocês não conhecem? Walter, fica de pé para o pessoal te conhecer. Walter, fica de pé, Walter. O Walter ali, Walter Gabriel, porque quando eu estou ministrando, eu peço para tocar uma música no final, ele toca uma canção que tem a ver com o que você ministrou. E é difícil encontrar uma música que faz isso, porque parece que os músicos ficam assim, nossa, vou ficar bacana. Aí na hora da palavra, os caras saem para tomar água, fazem para fazer alguma coisa e falam assim, nossa, já podia estar terminando para a gente tocar no final, chamar o pessoal na frente para eles poderem chorar. Quase isso parece que acontece. Aí quando você pede assim, toca uma canção, talvez é a harpa cristã que tem que tocar. Talvez é um hino do cantor cristão. Aí o cara vem, lindo, lindo, você fala, mas tem nada a ver com o que você ministrou. E aí eu acho que esse momento aqui é um momento de profunda reverência que a gente tem que ter. De atenção, de prestar atenção nos detalhes. Porque eu acho que a gente tem perdido isso. E a gente começa, porque o celular, eu nem acho que você não possa usar, porque muita gente usa a Bíblia aí eletrônica, mas a gente tem perdido isso como comunidade. E não só nós, mas em todos os lugares. Você chega num lugar, o cara fala assim, nosso culto hoje foi uma vez. Fala assim, bacana, qual que é o texto que usou? Rapaz, nem sei. O que ele pregou? Nem sei. Só sei que na hora que terminou, que pôs a mão na minha cabeça e orou, você fala, gente, mas você foi para lá e você não prestou atenção. Eu vou trazer a lembrança que o Jonas fala nas nossas reuniões lá da diretoria. Ele fala assim, gente, nós temos que chegar sempre, se o culto começa às 19 horas, nós temos que estar lá no mínimo 18h55. Por quê? Porque 19 horas vai começar. Aí o que eu também chamo da palavra cantada, porque muitas vezes o que a gente canta aqui é a palavra, com um tipo de arte diferente, porque pregar também é uma arte, só na terça-feira, quando a gente for dar aula de homilética. Homilética é a arte de pregar e de falar em público, envolve arte e ciência. É isso aí para trabalhar com isso. Mas, então a gente tem que chegar e falar assim, opa, chegou a hora. Agora eu não vou falar com ninguém, agora eu não vou falar para o Senhor, não, agora eu vou ouvir. Porque Deus pode falar comigo ali, pode falar comigo através de um gesto, pode falar comigo através de uma leitura, pode falar comigo através do carinho dos irmãos que desenvolveram, vieram para cá e fizeram e modificaram aqui na frente. Deus pode falar comigo. Queremos que Deus se comunique conosco também por meio da Bíblia. E o querigma é a proclamação, tá? Que a gente usa umas palavras que a gente não sabe o que é, mas pelo menos fica bonito, tá brincando. E o querigma é parte imprescindível do culto ao Senhor. A proclamação é parte do culto ao Senhor. Então a gente precisa de estar atento. Esse também é um valor para nós. E quem tem que valorizar? Nós que estamos aqui. Porque quem chega de fora fala, nossa, esse pessoal na hora que começa, muda. Eles estão brincando, eles estão tal, quando começa, não há seriedade no sentido de ser sisudo, mas eles param e falam, opa, ei, o louvor começou. Ou a criança está apresentando, olha a palavra. E aí é muito importante a gente aprender, por exemplo, com os cristãos católicos romanos. Porque você pode, na maioria das missas, principalmente nas mais tradicionais, se você chegar lá, hoje você pode ir 6 horas da tarde para você ver, o padre começou, acabou. Nas mais carismáticas não, eles já estão avacalhando tipo a gente. Mas você chega, vai lá na igreja de Lourdes, vai na igreja da Boa Viagem, 6 horas, chegou, 6 horas, bateu 6, começou. O padre abriu, aí tem toda uma liturgia pronta, acabou. Você chegou lá, não tem conversa. Quem que já foi católico, em casamento, em igreja católica? Não é? Aqui a gente fala, nossa, e a noiva? Lá não, filho. Agora que eles começaram a tirar foto, você chegou lá, acabou. Você chegou lá e eles não, opa. Você fala, ué, se está sendo escrito, eu escuto. E isso é um valor importante para nós.
para a nossa comunidade. E esse exemplo é nós que temos que dar para quem vem de fora. Nós, segundo Timóteo, né, toda palavra inspirada por Deus, apta para fazer um tanto de coisa. Aqui a gente já sabe que está falando lá do Antigo Testamento, mas aqui serve para a gente como palavra de Deus. A palavra é apta. Então a gente para, a gente medita, a gente tem reverência. Opa! Preciso entender que esse lugar, quando a gente está fora, é um móvel. Mas quando a gente se reúne nesse lugar, ou em qualquer outro lugar que a gente se reunir, esse lugar agora se tornou igreja. E se ele se tornou igreja, a gente tem que saber se comportar. Louvor, e aí é interessante aquela placa ali. Louvor, arte. Eu fiz questão de colocar arte. Porque eu acho que a igreja ficou um pouco sem arte. E, infelizmente, o tipo de arte que a gente tem é só na música. E a gente pode ter outros tipos de manifestações artísticas. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter outros tipos de manifestações artísticas. Somos seres que sentem. E sentir é muito bom. Primeiro, para quebrar o paradigma de falar, você está na casa e está sentindo. Não, vamos, eu sinto. Isso é importante. Foi Deus que me fez assim. Inclusive, dentro da teologia sistemática, isso é um atributo comunicável de Deus. Eu só sinto porque Deus também sente. Por que você sente? Porque Deus sente. É um atributo que Deus, a gente é comunicável, ou seja, Deus tem e Deus deu para a gente. Então, isso é comunicado a nós. Então, você também sente. Então, para nós, a pessoa se emociona e tal. É bom isso. Somos seres que sentem e sentir é bom. O louvor tem esse poder de comunicar através das músicas o que vivemos. E isso é legal. Prezamos pelo belo que honre a Deus. Porque tem coisa hoje que deixou de ser arte. Quer dizer, pelo menos no meu modo de pensar. Porque para mim, arte tem que envolver beleza. Então o cara chega aqui, faz um risco. Aí, perdão para os críticos. Quanto vocês pagam? 50 milhões. Eu fico, gente, mas... Porque para nós a arte sempre teve a ver com beleza. Então para nós, pelo menos, e eu queria que vocês pudessem falar também, se quiserem, a gente quer algo que tenha beleza. Então a gente sempre tenta fazer aqui, dentro das nossas possibilidades, coisas que são bonitas. Quem recebeu a taça, quem levou para casa a taça que ganhou aqui na passagem de ano? Estava bonitinho, não estava? E ela chegou sem aqueles enfeitezinhos. Só que aí, quando o pessoal pegou a taça, e aí eu acho que eu dou crédito, graças a Deus, nós temos as nossas mulheres que são de vanguarda, que decidem, que falam, nós vamos fazer um torneio aí, porque tem uns homens, a gente não tá, e nós vamos ficar assim, não, tá bom. Aí elas, nossa, mas ficou apagado aqui. Não, nós temos que fazer um negócio. Aí nós homens falamos, não, tá beleza, já tá recebendo o copo, tá bom, tá tranquilo, já tá ganhando o negócio. Nem que beleza. Aí a gente falou assim, não vai se entregar desse jeito, não. Nós vamos gastar R$10 para fazer o negócio ficar melhor. Faz o seguinte, compra pra gente, tipo a pérola cortada, fitilho, né? Fitilho dourado e tal. Não, mas vai dar trabalho, eu não vou fazer. Aí teve uma irmã, lógico que eu vou falar o nome, e ninguém sabe quem é. Mas nós falamos o seguinte, vocês vão estar no ensaio 2 horas. Não tem nada para a gente fazer, nós vamos estar fazendo esse negócio da taça. Aí quem chegou à noite e pegou, sabe o que a beleza... A beleza também fala de cuidado. A pessoa pegou e falou o seguinte, nossa, esse pessoal aqui, olha que cuidado que eles têm. Que bacana. Aí você pegou, eu tenho 4 copos lá em casa. Você deixa de levar, a gente leva. Aí não, você estava lá nessa casa, você ficou... o egoísmo, Deus tem que trabalhar no meu coração. Aí o que aconteceu? Olha, você fala assim, nossa, aí o negócio transformou. Deixa eu falar com vocês. Quem sabe à noite a gente faz um sarau para exaltar o Senhor. A gente recita, fala uma questão da poesia, como acontecia nos Salmos. Vamos estudar os Salmos esse ano, né, quando a gente voltar no Antigo Testamento, para lembrar que são 5 livros que tem contidos dentro dos Salmos, em épocas diferentes, pré-exílico até salmos pós-exílicos, para a gente poder entender um pouquinho sobre esses negócios. Tipo assim, nossa, que coisa bonita.
Nossa, quem pegou e gostou? Você pegou e falou, nossa, que coisa linda. Você pegou e falou assim, ó, esse pessoal pensa em tudo, não. Você achou, quando chegou, não chegou bonitinho daquele jeito, não. Mas as pessoas tiveram cuidado de falar, tem que ter beleza nesse negócio. Sensibilidade, porque a beleza honra a Deus. Quando a gente arruma e não vem de qualquer jeito para a reunião, porque a gente fala assim, não é que isso se torna mais sagrado ou menos sagrado no sentido da roupa que você vem. Mas você fala, não, eu vou buscar uma roupa legal. Por quê? Porque você quer, porque é beleza. Prezamos pelo belo que honra a Deus, quer seja na música, teatro ou qualquer outra forma de expressão artística que gere beleza. Entendemos que nossa vida pode e deve ser de louvor a Deus. Isso é bíblico. Pode e deve ser de louvor a Deus. Esse é um valor para nós. Se a gente for escrever algo para o pessoal sempre está cobrando, vamos escrever alguma coisa para o pessoal que vier. Quando alguém vier para cá, fala assim, vou explicar o que a gente pensa. Pelo menos o nosso básico. Mesa, serviço, louvor e arte. O que é legal as crianças dançando? Eu acho fantástico. Porque existe beleza, talvez não nos gestos, mas na dança. Eu não consigo copiar certinho, mas que beleza que é. Pelo menos eu gosto agora falando, não, que lindo. O menino errou, não, tem uma beleza que está para além dos meninos cantando aqui no final do ano. Que coisa linda, irmãos. Outra coisa, e esse aqui é uma coisa que custou caro para nós no início, esse próximo tópico, porque todos os meus amigos falavam, tira isso não pode, porque parece ser agressivo. Mas para a gente que está aqui dentro é mais fácil de entender. Uma igreja fora da estrutura. Quando essa frase nasceu no início porque tudo que nasceu aqui, irmão, nasceu na comunidade. Eu que escrevi, tudo bem, mas nasceu na minha percepção do que a gente estava vivendo, dos nossos encontros. E essa igreja fora da estrutura deu muito problema. Porque os meus amigos até da área teológica falavam, não pode, tem que ter estrutura. Aí a nossa definição aí eu vou explicar o que é isso aqui. Cremos na ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a sã doutrina. Vamos colocar de modo mais simples. A palavra perfeita, a palavra. Cremos na ortodoxia. Buscamos viver a ortopraxia. O que é se ortodoxia é a doutrina correta, a ortopraxia é a prática correta. Nós temos irmãos que têm uma boa ortodoxia e têm uma má ortopraxia, ou seja, tem um bom ensino, mas tem uma má prática. Tem gente que tem uma boa prática, mas o ensino é ruim. Não é? Mas tem gente que tem que saber, é crente, é de Deus. Talvez pense um pouco diferente da gente, mas a gente não está julgando, é de Deus. Mas, por exemplo, ortodoxia, você fala assim, não dá para me chegar lá e sentar na escola para aprender. Então, cremos na ortodoxia, buscamos viver a ortopraxia. Fora da estrutura, é para nós estarmos sempre abertos ao novo de Deus. A tradição tem coisas boas, mas não sempre sagradas. Por isso, cremos numa ação contínua do Espírito Santo à igreja. O que isso significa? Que nós temos boas tradições, mas a gente está sempre aberto para o novo de Deus. E o novo de Deus assusta, gente. E esse é o nosso problema, porque a gente sempre está querendo viver a partir da tradição, e a tradição tem muitas coisas boas. Mas o novo de Deus assusta. Quando Jesus chegou, ele assustou muita gente. Aí tem aquela palavra lá, que não se pode pôr vinho novo em odre velho. Por quê? Porque a bolsa não aguenta. Eu sei que nós estamos agora a partir do nosso terceiro ano, e tem muita coisa na nossa cabeça que ainda está sendo formada. E tem coisas que a gente fala que você nem concorda. E isso é normal. Porque viver o novo é realmente difícil. Viver o novo é realmente complicado. Por quê? Porque nós viemos, todos nós, de uma estrutura, na maioria das vezes, fechada. E aprender ou tentar viver de forma diferente, não deixando de ter a doutrina correta, não deixando de ter a prática correta, é complicado. Porque até a questão da ortopraxia, muita coisa que a gente achou que era correta, a gente descobre, olha, a Bíblia não ensinou isso aqui não.
E eles falaram comigo que eu ia para o inferno. Mas a Bíblia, a ortodoxia, os dogmas nunca passaram por esse tipo de ensino. Tem coisa que a gente ensina que tem 200 anos que virou pecado, que nunca foi na história da igreja. Aí quando você fala, opa, e a gente também tem que estar aberto ao poder do Espírito. E quem que o Espírito usa? Usa a gente. E aí eu não queria que se assustasse, tá? Porque esse negócio do Espírito usar a gente é muito complicado, porque a gente acha que o Espírito usa a gente falando assim, ei, faz isso, porque todo mundo na televisão fala que o Espírito faz isso. E isso acontece raras vezes, inclusive no texto bíblico. Você não tem esse Espírito falando assim, faz isso, não. Você tem a história do Amós, que Deus mandou Amós falar. Aí você acha que o Espírito falou assim, Amós, escreve. Vamos pensar, né? Amós nem sabia escrever. Vamos supor que Amós soubesse escrever. Amós, escreve esse negócio aí. Não. Então a gente precisa de crer numa ação do Espírito também, se você está com sua vida em Deus, está buscando, também a partir das suas ações. E isso é um pouco complicado, mas eu espero que a gente tente entender. Porque tem coisa que você está... Porque tem coisa que você toma uma decisão lá na frente e você fala assim, não é que era Deus que estava por trás desse negócio? E eu nem imaginava, mas eu achava que era o melhor, porque a partir do que eu busco do Senhor, a partir do conhecimento da Bíblia, a partir da minha vida de oração, a partir da minha vida de consagração, que é constante, eu falei, não, isso aqui deve ser bom mesmo. E deixa eu falar com você, a maioria é assim. É lógico que o pessoal não gosta de falar, porque se ele falar, perde a áurea, né? Falar assim, irmãos, eu tenho um negócio aqui, que o anjo desceu, aí, não é, né? Para nós isso traz mais veracidade. Mas tem coisa que a gente sabe que vai fazer, nós temos que amar o outro. E quando você ama o outro servindo, é o Espírito de Deus que está agindo, queridão. Aí você não está sentindo, você não está falando, mas é o Espírito de Deus. Então, para nós, cremos na ortodoxia, buscamos viver a ortopraxia. Fora da estrutura, para nós estarmos sempre abertos ao novo de Deus. A tradição tem coisas boas, tem coisas que a gente não vai deixar, mas nem sempre sagradas. Então tem coisas que a gente fala assim, isso aqui é bacana, mas não é sagrado. Não tem problema não fazer isso aqui. Deus não vai ficar chateado se eu não fizer isso aqui. Nós temos, a tradição nos ensinou, todos nós. Você chega, tem o louvor, tem o oferta dentro da nossa liturgia. E eu nem acho que a liturgia é ruim. Mas quebrar a liturgia não é pecado. Tem o louvor, tem a palavra, tem o louvor, tem o dízimo, a oferta, a palavra, bênção, embora. Então vamos chegar ao seguinte, vamos fazer a palavra primeiro. Tem algum problema? Depois vamos fazer o louvor. Mas se acontecer isso um dia, pode ser que alguém fale assim, nossa, você precisa de... Não. Então, deu para entender? Sim. Bacana. Servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. E aqui eu peguei o poema de Filipenses, né? 2:5 a 9. Rendidos, assim queremos viver. Quem se rende, se entrega. Perde, se esvazia. Aí ficou quase poético esse negócio aqui. Rendidos. Para mim, comunidade é isso aí. Tem que ser a comunidade dos rendidos. E a gente se rende a Deus, presta atenção, a gente só se rende a Deus se rendendo ao outro. Porque render fala de perdão, de amar, de tolerar, de congregar, mesmo com a diversidade, porque a igreja não é o local dos iguais, a igreja é o local dos que são diferentes. A igreja é o local dos que são diferentes. Tem gente que gosta de abóbora, tem gente que gosta de abóbora, tem gente que acha que tem que ter mais isso, tem gente que acha que tem mais aquilo. A igreja é assim. A igreja que a gente chama de primitiva era assim. Por isso que tiveram que ter concílio. Por isso que Atos 15 está lá. Porque uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra forma, outros pensavam de outra forma. Para conviver, presta atenção no que eu estou falando, vocês vão achar que é maravilhoso. Para eles estarem juntos, eles estabeleceram regras mínimas. Só você ler Atos 15 lá. Vamos ter uma regra mínima para a gente estar junto. Qual que é a regra mínima? Primeiro, fala com essa galera, aí eu nem vou trabalhar, que você não foi na terça, se tivesse assistido na terça, você ia ver o que Paulo fez com essas regras. Mas eu também não vou falar isso não, para não complicar. Mas eles falaram assim, para a gente conviver junto é o seguinte, vamos fazer o seguinte, não come carne, se você sacrificada a ídolos, sufocada e relações sexuais ilícitas, beleza? Beleza. E é o mínimo, esse é o mínimo do mínimo para a gente poder fazer o quê?
Aí nós estudamos na terça-feira, para a gente poder sentar à mesa. E o resto? Ele pensa assim, o outro pensa assim, o outro conhece Deus assim, o outro conhece Deus do outro jeito. Porque ninguém conhece Deus como é ainda, porque a gente está longe do Cristo que encarnou, então a gente sabe o que está escrito, mas nós não andamos com ele. E o Otto já explicou para nós, o Calvário, que o Deus que é invisível é totalmente outro. Então a gente está aqui juntos tentando adorar esse Deus que é totalmente outro e esperando esse Deus a partir do Cristo. Mas até essa percepção a gente tem que buscar. Falar, Senhor, quem que é o Cristo para nós? E eu sei que isso é complicado, porque a gente precisa de chegar no entendimento, pelo menos mínimo, de quem é Jesus. Então, o entendimento mínimo de quem é Jesus é que Ele é Deus, que Ele encarnou, que Ele morreu por nós. Morreu por quê? Por amor, isso. Porque a teologia sistematiza isso e fala, por substituição, por isso, por aqui não. Por servo. Por que Ele morreu? Ele morreu porque Ele nos amou. Porque Ele tinha que pagar o pecado, porque Ele perdoou? Não, Ele perdoou antes de morrer. Então, mulher, seu pecado está perdoado. Então, Ele morreu por amor. Então, Ele nos amou e um dia Ele volta para nos buscar. Você crê nisso, você é cristão. A partir disso, você pode ter outras concepções diferentes da minha, que nós vamos sentar e nós vamos conversar. Por quê? E talvez você vai falar até que não tem, mas tem. Porque lá dentro a gente tem. Só que a gente não pode falar, porque pega mal. Mas beleza. Então, isso nos faz ser cristãos. Qualquer pessoa na face do mundo que tem essa base, eu falo, meu irmão em Cristo. Independente de como ele professa a fé dele, eu falo, meu irmão em Cristo. Porque ele crê como eu creio, que isso é isso que aconteceu lá no livro de Atos. É isso que vai acontecer quando Paulo escreve as suas cartas. Você pegar as cartas de Paulo, cada igreja era diferente. Coríntios era de uma forma, Éfeso era de outra forma, as igrejas que estavam na região da Galácia eram de outra forma. Mas o que é para nós? Tem que ser rendido. E é assim que a gente quer viver. Quem rende, entrega. Quem entrega, perde. Para mim, comunidade de fé é o lugar que a gente tem que aprender a perder. E aprender a perder é saber lidar e viver com a adversidade. E isso é difícil. Porque a gente quer do nosso jeito, da nossa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Dai, que fica nervosa comigo pelo menos umas 3, 4 vezes no ano. Por que ela fica nervosa comigo? Porque ela faz a programação, ela manda para mim, eu falo, acho que isso aqui não está legal, tal. E ela faz do jeito que ela quer. Eu gosto dela, mas ela faz. E dá certo. E dá certo, e dá certo. E eu não estou aqui reclamando, não. Aí eu falo, eu acho que vai ser isso aqui. Eu acho que isso aqui é muito e tal. Aí ela, nossa, Juliana, é brincadeira e tal. Só que o que acontece? Sabe, eu vim para cá, você acha que eu reclamo? Eu vim para cá para receber. E eu me rendo, eu falo assim, Sadai, às vezes não tem jeito, você tem que orar mais para os jovens. E ela não tem jeito, que ela... Só que eu fico assim, só que eu estou aqui para receber, eu me rendo na diversidade, na diferença, para receber o que Deus vai transmitir para mim através da organização que ela faz. Lógico, sendo pecado, tanto da minha parte como de qualquer um, vai falar, isso aí não que é pecado, mas não é. Então você se rende. Você se rende a isso. Por isso que servir a Deus é servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Nós temos um contrabaixo que fica lá embaixo, que é do Jonas. E foi lindo, porque eu chorei quando eu estava ano passado em Cabo Frio, ano atrasado eu acho, né, agora, em Cabo Frio, e aí eu ouvi a mensagem que ele postou, que a galera, do testemunho que ele fez, eu comecei a chorar, eu falei, que bacana, nós vamos vendo. Não está usando, a gente trouxe, a gente usa. Como acontece com quase tudo que a gente tem. Que Deus nos dê graça de um dia a gente ter outras coisas bacanas, melhores, no sentido, bacana, mas se não der, nós já estamos rendidos. O que a gente tem, a gente serve. Aí o outro serve com talento, outro serve vindo arrumar aqui, outro... Isso é lindo. E a gente aprende a perder, porque a gente só quer ganhar. Porque no mundo competitivo de hoje, a gente pensa o seguinte, se a minha ideia não der certo, eu nem participo. Ou eu participo com a cara fechada, eu não tenho que aprender a perder. Você não está perdendo, não é uma competição, como Paulo vai nos ensinar lá no texto. Porque os que correm nos estádios, eles correm o quê? Através, não, a gente está perdendo, que bom que eu perdi, porque eu vou ser edificado através da ideia e da vida do outro irmão. E para isso, a gente tem que fazer como lá em Filipenses, aqui é nós, Jesus se esvaziou. Se esvaziou é perder, gente. Aí a gente canta, deixou a sua glória para estar comigo. A gente não tem noção do que é isso, né? Deixou
Porque deixou a sua glória para estar comigo. Tudo isso, só está falando de perder. Aí a gente fala, eu quero ser como Jesus. Senhor, me faz vencedor. Jesus vencer é perder. Aqui no meu esquema. Não, mas eu quero ser. E você é vencedor, você vai ser tudo. E você falou, mas o texto fala isso aqui não. O texto fala que Jesus venceu porque perdeu. O texto fala que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. O texto fala que quem quiser ser o maior, lava o pé de todo mundo. É isso que Jesus fez. Aí nós temos os congressos sobre honra que falam, faça tudo pelo cara que está lá na frente. Aí Jesus fala assim, não, o cara lá na frente tem que fazer tudo para todo mundo. Então por isso que para nós é servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. E eu não vou você vir para cá, deixar suas coisas aqui, entregar sua casa. Não é isso que eu estou falando. Transcende esse tipo de... Esses valores vão passar. Nós estamos falando de coração. Nós estamos falando de fazer o que não quer, mesmo quando não quer, por causa do outro. Você fala, não, mas tem dois irmãos. Eu preciso de estar lá, eu preciso de... E aí, casa. Esse conceito aqui é lindo para nós. E aí, é legal porque muitas vezes não fala, nós estamos para a nossa casa. Não nos reunimos na igreja. Nos reunimos como igreja. E o local para isso nós chamamos de casa. Então vamos aplicar algum tempo a gente não esteja aqui mais. Qualquer lugar que a gente estiver, vamos chamar de casa. Inclusive foi o nome, vamos trabalhar a questão da história da igreja, né? Foi o nome que foi aonde que tudo começou quando a gente vai ler a história do Paulo lá. A casa que se reúne, isso aí que é a igreja. Para nós, casa fala de proximidade, de proteção, lugar de bons papos e crescimento. Por bom e agradável em união. Casa, e esse lugar é importante para nós. Sim, casa é o lugar maior. Dentro da casa a gente encontra a mesa. Mas casa é legal. Porque a gente protege um ao outro. E aí o que a gente tem que começar a fazer? Inclusive proteger a própria casa. A gente tem que zelar por ela. Por que a gente é fiel no que a gente entrega? É a cartinha que eu te entreguei no final do ano. Porque a gente tem que cuidar do que é da casa. E aí, sem vergonha e sem medo, eu vou tocar no assunto que o pessoal fala assim, você precisa ter vergonha de falar disso. E sempre é mais difícil para mim. Nós temos que cuidar, por exemplo, do obreiro lá da casa. Precisa de comer, precisa da escola, precisa fazer um tanto de coisa. Então, o André sempre fala comigo, Nego, como é que tá? O André e a Leila, né? Sempre falam em casa, como é que tá? Tá passando dificuldade e tal? Eu espero que um dia a igreja, chegando num patamar financeiro melhor, eu possa ter uma vida mais digna. Mas eu não trabalho para isso, eu trabalho para o Senhor. Aí o primo está lá, esses dias, por exemplo, eu cheguei lá, o primo falou, meu primo, presta R$50 que eu tinha que fazer um negócio, ele não prestou. Eu fui pagar e falou, não, isso aí é pra você pagar o seu jantar. Paga seu pão de casais. Eu falei, não, você me ajudou. Ano passado eu fiz 2 viagens, foi 2 milagres que Deus fez. Não foi, tinha dinheiro, foi 2 milagres. Um irmão chegou para mim do nada. E eu viajando, outro irmão chegou para mim e falou assim, uma pessoa que não é da igreja. Eu vim aqui, eu falei, irmão, bacana, eu vim aqui trazendo dinheiro. Eu falei, mãe, irmão, eu vou depositar lá no Cafofilácio. Eu ia viajar no outro dia. Ele falou assim, não, isso aqui é para o senhor. Aí eu fiquei assim, incomodado, né, porque não é uma pessoa do convívio. Aí eu falei, não, beleza. Aí quando ele estava vindo, eu falei, amanhã eu vou colocar lá. Ele falou, não, é só fazer o que o senhor quiser. Quando falou aquilo, eu não sei se foi Deus. Aí eu falei assim, Senhor, se eu fazer o que o senhor quiser, querendo viajar, aí vocês iam comer lá. Aí ele entrando no carro, falou, é seu, tá? Quando ele falou, é seu, eu senti um negócio assim que eu acho, não sei, se eu vou cometer uma heresia. Eu falei, o espírito parece que essa hora a gente sente o espírito mesmo. Eu falei assim, não pode ser o espírito. E aí, outra vez, eu fiz 2 viagens. Na segunda vez, o irmão chegou para mim e falou assim, foi fevereiro do ano passado, esse dinheiro aqui, ó, a pessoa viaja. Aí não teve nem dúvida, né? Eu falei, Senhor, aí não tem como não. A primeira vez ainda podia ter ficado na dúvida.
como a gente fez, como a gente conseguiu, graças a Deus, não é vergonha para a gente, graças a Deus, foi emocionante para a gente, que foi um período triste que nós vivemos no ano passado. Nós perdemos o nosso irmão Paulo. A gente estava lá no Risoleta Neves, a gente vendo aquele desespero todo. E a indústria da morte é uma desgraça. Porque morreu, amiga, você vai pagar barato, é 2 contos. Se internar alguém, porque o luto é importante. Deixa para a nossa filósofa para trabalhar isso depois, porque trabalhar o luto é importante. Você quer dar algo digno, isso é importante. Nós temos isso menos, aqui é menos importante, mas na cultura do Oriente isso é super importante. A gente está lá, de repente, o André deve estar assustado, ele trabalhando, ninguém no serviço, ele chorando. Eu falei, André, nós temos que fazer alguma coisa, como é que está? Aí o André já falou comigo assim, velho, nós não temos dinheiro não, mas é nosso irmão. Só falou isso, nós damos um jeito, nós não temos dinheiro, nós damos um jeito. Então a gente conseguiu participar do luto. E aí as irmãs têm iniciativa, olha que coisa linda, tem a iniciativa de no meio do enterro chegar lá com pão. Aquilo lá eu falei, nossa, que coisa linda, pessoal, nossa. E a tia dela que convidou com a gente falou assim, nós pessoal da sua comunidade, não existe não. Pagou metade do negócio e ainda preocupou com a gente com fome. Aí nós estabelecemos, né? A gente conversou, se alguém da nossa comunidade ou um parente próximo falecer, a comunidade manda o coroa de flores. Para nós ainda é caro? Pergunta para o André, porque você vai ter janeiro, fevereiro, a gente tem a prestação de contas, você vai ver tudo que entrou e tudo que saiu aqui. Só que a gente entende que isso é a nossa presença lá, como aconteceu, por exemplo, com a mãe da Viviane. O dia da mãe da Viviane nós tínhamos 4 coisas para fazer. Foi um dia... Fui correr, que agora eu sou atleta. Faz piada o tempo Fui inteiro. correr, que eu sou atleta agora. Já corri, voltei a correr essa semana, corri pouco, 2.900 metros, mas agora eu sou atleta com minha esposa. Estou numa preguiça danada e tal, mas se quiser correr com a gente, tranquilo. Corri de manhã, fiz a corrida de 5 km, fui lá no negócio, fui no noivado do Glaucus e tinha a noite. Só que não podia deixar de ir. Aí teve gente que foi, a gente foi no serviço, a Fernanda foi. Mas quando a coroa chegou, você vê a emoção que dá para a família. Isso é muito legal. Isso tem a ver com o nosso conceito de como a gente vive. Tem gente que não foi porque não pôde ir, mas mandou mensagem, ela se sentiu acolhida. Isso é importante. Isso tem a ver com o que a gente pensa sobre casa. Que é o local da proteção, o lugar dos bons papos, conversar coisa legal. Ou seja, é desse jeito que a gente cresce. É desse jeito que a gente quer viver. É difícil? É. Quanto mais pessoas chegam, mais difícil fica? Fica. Mas se a gente não pensar na igreja como utopia, se a gente começar a racionalizar tudo, a gente vai viver uma coisa ruim. Aí tem que pensar no cuidado. Tem a pré-venda pastoral. Por isso, quando eu escrevi a carta no final do ano, eu falei, eu coloco isso no próprio. Vou colocar, porque eu não preciso ter vergonha de falar, gente. E aí, o pessoal da diretoria sabe, quem define quanto o pastor ganha? Não sou eu, é o pessoal que se reúne. Eles se reúnem e definem. No dia que tiver condição de ter mais, vai ter mais. Não tem condição? Vamos fazer isso aqui. A igreja hoje dá 100 mil por mês. Quanto o pastor tem que receber? O que é digno? Ele não pode receber em cima do que entra. Se ele receber em cima do que entra, é a empresa. Então ele está tirando lucro. Então aqui a gente não está pensando em lucro, a gente está pensando em algo que possa trazer dignidade para ele. Foi muito legal, no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente estava aqui, aí o Douglas me procurou. Essas coisas me marcam, porque fica gravado no HD. Ele falou assim, eu oro, eu tenho orado, nem se você está orando na mão, porque a gente fala no canal da emoção, mas pode ser que tenha. Se a Carla falar, você fala assim, não, está orando aqui. Mas ele falou assim, eu oro, porque a minha ajuda é de 1.200. Eu oro para que a gente possa melhorar isso. Eu falei, bacana. Eu falei, que legal, que alguém está orando por isso, que é bacana. Porque eu mesmo oro, vou ser sincero com você. É uma coisa mais complicada para mim, que eu fico, nossa, tem a ver com isso e isso. Mas eu tenho aprendido. Não, é uma coisa que não é injusta. Como a gente estudou lá nas cartas de Paulo. Coríntios fala disso, Gálatas fala disso, Efésios fala disso. O próprio texto de se não me engano, 1 Timóteo, Paulo fala disso. Entendeu?
quase com arrependimento do que ele tinha feito, quando ele confessa lá no livro, se não me engano, de 1 Coríntios capítulo 9, fala assim, galera, digno, então ele está quase arrependendo do que ele tinha feito quando ele estava na igreja lá, para não ser pesado. Então, não preciso ter vergonha, eu estou em casa. Então, isso tudo expressa cuidado. E só para ficar bem claro, que vocês vão ver como o André mostrou demonstrativo, o que a gente entende é o seguinte, eu vou repetir, a gente quer dar para o pastor que dá a dignidade. Se o que dá a dignidade é X reais, beleza. Aí não vai ser a média da igreja, a gente não pode calcular por média. O que dá a dignidade é X, hoje a gente pode fazer isso, bacana. Porque hoje, se eu morrer, meu esposo não tem como é que é o nome dos negócios das garantias? Ela não recebe nada, ela não é. O cara morre, aí a esposa recebe o INSS. Eu não. Você paga o que todo mês? INSS, como é que é o nome? É isso mesmo. Se eu morrer, previdência. Morreu. Não tem. Porque hoje não tem como eu tirar 160 reais do meu para pôr lá. Aí você fala assim, aí eu penso, é Deus que cuida, e amém. E eu não estou falando isso pra você ficar com dó, você achar e tal, não. Estou mostrando que como que a sua fidelidade contribui para um todo. E eu não posso falar que não contribui para a minha vida, porque contribui. Porque a minha vida hoje está sendo entregue para isso aqui. Tem dia que não tem nada para fazer, verdade. Tem dia que tem muita coisa para fazer, verdade. Tem hora que eu tenho que me desdobrar porque eu preciso de correr atrás do estudo de muita coisa. Por quê? Porque senão se acomoda e começa a ser repetitivo. Isso tudo gera tempo e gasta dinheiro. E como a gente quer fazer para os outros aqui. Como a gente espera. Se um dia chegar num lugar de ter 2, que bacana, vamos ter 2. Precisa ter 3? Vamos ter 3. Já pensou se um dia alguém aqui entre nós não tiver emprego e a gente conseguir sustentar um aluguel por um tempo? Qualquer coisa bacana, isso é comunidade. Como semana passada a gente foi levar o alimento para uma família que não tinha nada. A gente não citou o nome, o Douglas sabe, que eu liguei para ele, não tinha nada. Filhos em casa, criança e tal, o que nós podemos fazer? Não, tem que levar. Não dá para pensar, não dá para falar assim, deixa eu pensar, não, a família está passando fome, tem criança que não está comendo. Não tem como a gente pensar em outra coisa, a não ser disponibilizar tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Isso para nós tem a ver com casa, tem a ver com proteção. Como eu já disse na ministração, tem gente que pode aproveitar, pode, mas é ruim quem deixa de ser bom quem dá, porque a gente fala, mas e os aproveitadores? O que a gente pode fazer? Nós temos que correr o risco. Você não pode deixar de fazer o bem por causa de alguém que aproveita. Você tem que fazer o bem. E a Bíblia fala, fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos da mesma fé. Por isso que casa para nós fala de proximidade, proteção, lugar de bons papos e crescimento. E é dessa forma que a gente quer buscar viver. E a gente só consegue viver e tentar viver e construir essa vida quando todo mundo entende isso. Por isso que essas plaquinhas são importantes para nós. E outras coisas vão surgir a partir dessas plaquinhas. Pelo amor de Deus, ora na sua casa, porque tem gente que não está orando, seu filho estiver orando. Ora. Oração é importante para nós. Por que não está colocado lá? Porque está dentro do que a gente chama de palavra. É a sua forma de se comunicar com Deus. Na oração, Deus se comunica com a gente também. Por que jejum é importante? Para você se consagrar. Lembrando que Jesus não jejuava para ser consagrado. Então a gente tem que tentar buscar ser igual a Jesus. Jesus jejuava porque ele era consagrado. Não é um rito para melhorar. É porque ele estava próximo do Senhor. Então essas coisas a gente tem que começar a aprender na nossa relação. Só partir para o 3º ano. Ainda somos muito novos, mas já está na hora de começar a amadurecer algumas coisas. Está na hora da gente... O que eu posso contribuir esse ano? Quem eu posso ser esse ano? Eu tenho uma pessoa, eu nunca procurei. Uma vez ele chegou para mim, ganha muito dinheiro, e falou assim, sustentei, um pastor começou um trabalho, durante acho que 2, 3 anos eu sustentei, eu dava um salário mínimo por mês para ele, e hoje eu não dou mais. E a gente jogou em direto assim, se vier conversar comigo, eu vou te dar esse dinheiro. Não, isso aí é Deus que faz. Isso é coisa de Deus que faz. Eu estou com um hóspede lá em casa desde o dia 30, gente boa. E a gente tem vivido um tempo gostoso lá em casa, que é o Emos. E uma coisa que eu sempre gostei disso, eu acho que igreja é esse lugar. Sabe uma coisa que eu acho utopia, eu acho legal? Se alguém casasse, pudesse passar um tempo com a gente, eu acho isso tudo fantástico, para eles verem como é que a gente vive, como é que a gente é normal.
né, na igreja da irmã da dona Maria, que a gente canta aquela música para ela assim. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Já estou namorando, graças a Deus. E namorando bem. Posso nem falar que tem visita aqui. Quando eu estava lá, aconteceu. Então a gente não fala para não constranger o pessoal. Então o que acontece? Eu acho fantástico. Caso você passe um tempo na vida, na família de uma pessoa casada. Então, é uma utopia, mas eu acho legal. Porque legal o pessoal ver como é que um casal se comporta e vive normal. Quem está lá em casa, a gente brinca e tal, normal. Se você perguntar para ele assim, Juliano ficou orando o tempo todo dele. Não, ficou brincando, zoou, foi para casa do amigo dele, briga e tal. Briga. E faz tudo. Que legal. É gente, como eu preguei no final do ano, né? O grande mistério da revelação de Jesus como ser humano é que ele foi gente. Todo mundo esperava um Jesus chegar e falava assim, não, igual Harry Potter, não. Jesus foi extremamente gente. E aí, para ser mais sincero, gente como a gente. Que teve medo, que sentiu dor e que foi tentado. Essas coisas foram fantásticas. Jesus teve medo. Teve medo, teve dor, foi angustiado. Falou, opa, será que isso aí vai dar? Isso tudo passou na cabeça de Jesus. É muito legal descobrir que ser crente é poder ser gente. Porque Deus nos fez para ser gente. Então, para nós, casa, servindo a Deus com tudo que temos que somos, uma igreja fora da estrutura, louvor e arte, palavra, ministérios e serviços e mesa, nos constituem, são coisas importantes para nós. E eu espero que de alguma forma a gente possa caminhar esse 2020 pensando e sempre repensando a nossa forma de ser igreja, de se comunicar lá para fora como igreja. E só para... Eu vim pensando sobre isso, de repente você vira para mim e fala assim, você é contra alguma coisa? Não. Você é contra o grupo pequeno? Não. Talvez eu sou contra como a gente viveu. Mas eu gosto muito do Marcos David, se eu conseguir fazer esse ano aqui, lá na comunidade dele, lá em São Paulo, ele não tem célula não, ele tem pequenos quilombos. Acho fantástico. Os pequenos quilombos dele, eles não pensam em crescer multiplicador, eles falam o seguinte, cada quilombo precisa de ser relevante aonde ele está plantado. Então, cada quilombo lá da comunidade dele exerce um papel diferente. Tem um quilombo aqui que, por exemplo, trabalharia lá na Mariquinha. Tem um quilombo lá no Floramar, trabalharia lá na creche. Eu falo, pô, que legal. Talvez uma forma diferente da gente pensar sem influência onde a gente está plantado. Esse ano, se Deus quiser, eu estou aproveitando que o cara vai trazer ele aqui, um amigo meu lá da IPU, Igreja Presbiteriana Independente, o Jorge vai trazer ele aqui. Eu falei, quando você trouxer, você me fala, que ele traz, e aí, nossa realidade, ele paga a conta do cara, né? O hotel e o... gente. Ele paga o hotel e paga a passagem de avião e vai sobrar e eu trago ele aqui um dia. Né? Mas isso é legal para a gente pensar. Então eu não sou contra nada. Por isso na carta ela está falando. Você sirva a Deus com quem você tem. Eu gosto disso. Tem algumas coisas que nós vamos levar tempo. Talvez tenha algum dom que você tem que nós ainda não estamos preparados para ele. A gente tem que admitir isso. Depois nós vamos levar um tempo para nos adaptar, para preparar com aquilo que você pode servir. Mas tem paciência com a gente, por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente a compreender, a entender. Eu gosto do presídio, tal. Aí você não entende que todo mundo vai para o presídio, não. Tem paciência com a gente. Mas aqui você vai ter espaço para ir. Eu gosto de fazer trabalho no hospital, que bacana. Né? E você pega ali o Reginaldo, que faz um trabalho fantástico, fazendo palhaçada. No bom sentido. Pô, que bacana, legal. Aqui nós vamos ter um... Não, a nossa comunidade está para isso. Então que Deus abençoe cada um. Espero que de alguma forma tenha sido interessante essa manhã, apesar de um pouco diferente, e de algo que eu acho que de tempo em tempo a gente precisa de rever e de ver de novo. E se a gente achar que tem uma coisa que não está legal, a gente tem que mudar. Porque a gente não pode estar preso. Se a gente estiver preso, a gente cria uma outra tradição que vira um dogma e deixar de fazer pecado. Não, a gente tem que estar livre para falar, Espírito de Deus, o que o Senhor quer de nós? Para onde o Senhor está soprando? O que o Senhor espera da gente? Não, isso aqui agora não é assim mais e tal. Aí a gente pode falar, não, porque nós pecamos. Não pecamos lá atrás, não.
Foi o tempo, foi legal. O povo estava no deserto, tinha uma forma, eles tinham uma economia diferente. Quando eles foram para a cidade, a economia mudou. No deserto, o pastor era importante. Na cidade, o pastor perdeu a importância. Então, ser pastor na cidade perdeu a importância. E aí, ser pastor era de segundo escalão. Mas no deserto, ser pastor foi importante. Mas não era ruim, não era ruim. Inclusive, Deus, o Senhor é o meu pastor. Esse é o salmo. É o salmo que um poeta neotestamentário jamais escreveria o Senhor é o meu pastor. Quem escreve o Senhor é o meu pastor é quem vai trabalhar a partir do Êxodo. Porque está muito mais próximo, 400 anos lá pertinho dele. Vai ser Davi. Mas o Paulo não vai escrever o Senhor é o meu pastor como Davi escreveu. Porque ele é um cara urbano. Então ele vai falar o seguinte: olha, é escudo, e tal, o Senhor protege. Então isso é importante. Amém? Amém. Alguém está tranquilo? Ninguém quer falar nada? Polêmica no meu irmão. Nossa, ficou até sem graça. Gosto de polêmica. Não é nem a polêmica, mas assim, está tranquilo? Isso é fome, vontade de ir embora, fazer comida ou... Bacana. Queria depois só que a galera eu queria deixar marcado hoje com a galera dos jovens adultos, quem quiser pode ficar. Eu queria que a gente fizesse uma reunião, marcar um dia para a gente reunir, para não passar muito, para a gente começar a projetar. Pode ser essa semana, o dia que vocês quiserem, já começa a conversar entre vocês aí, porque eu quero que a gente comece um movimento de jovens adultos e não precisa de ser nada do que existe. Não sendo pecado, nós estamos abertos a tudo. Amém? Papai, valeu, foi muito legal, te agradeço por essa manhã, um papo aberto, nesse encontro, e nos encontros coisas muito legais acontecem. Espero que de alguma forma, essa manhã, o seu Espírito possa ter tido a liberdade para agir dentro da gente. E a partir da gente ele possa alcançar outras pessoas e nesse mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, que a nossa casa seja uma porta aberta para os que têm fome e sede de justiça do Senhor. Muito obrigado por tudo, nos deu um domingo muito gostoso, que a gente possa brincar, que a gente possa orar, que a gente possa sair, nos divertir, sabendo que em tudo isso o Senhor se faz presente para a glória da Trindade. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe.